Oi, Mari. Hoje eu entrei, acho que mais cedo. Eu vou ter que... Preciso comprar aquelas tecnologias de blogueiro, sabe? Um suporte para celular e aquela luzinha. Vou ter que fazer isso. Minhas gambiarras não estão me dando conta. Mari, tá boa a iluminação assim? Deixa eu ver aqui. Oi, Alan, que bom que você apareceu, Alan. No bate-horário. Oi, Adri. Adri, você tá aí com o tio e com a tia? Tá todo mundo aí? Oi, Olga, seja bem-vinda. Hoje a live vai ser um pouco... Oi, Demerval. Pessim. Ah, o Demerval, que bom que... Conseguiu entrar, Demerval, que bom. Tava conversando com o Demerval hoje. A gente tá identificando algumas espécies aqui em Foz. Acho que nós vamos achar muita coisa preciosa aqui. Hoje eu deixei a live um pouco mais... Ai, que bom, Adri, que tá todo mundo aí. Um beijo, então, gigante pra todo mundo. Que bom que vocês estão aí, fico feliz. Hoje eu deixei a live, assim, um pouco mais aberta, tá? Vocês que estão entrando aí. Então, hoje vai ser mais um bate-papo aí, vai ser troca de experiência, né? Desde janeiro são temas bem fechados. Então, hoje serão temas mais abertos. Até eu tenho que ver onde é que eu vou pra ver as perguntas que foram feitas. Eu sei que me perguntaram da época... Alan, você me fez uma pergunta lá na caixinha hoje, né? Era sobre técnicas de construção, certo? Os encaixes. E aí me perguntaram também sobre época de colheita. Obrigada, Adri. Identificação de varas maduras. Então o assunto hoje vai ser mais assim, essa arrancada, né? Como é que a gente começa? Quem tá entrando aí, aqui embaixo, da direita para a esquerda, no celular de vocês, tem um globinho com signo de interrogação, tá? Ali é o lugar para colocar pergunta. Então eu vou pedir para vocês irem colocando ali as perguntas, tá bom? E sempre que possível vão dando coraçãozinho aí, que daí os algoritmos entregam para mais pessoas. Mais pessoas podem assistir. Clica no balão com interrogação, vai aparecer as perguntas da caixa. Obrigada, Mari. Deixa eu ver. Ah, tá tudo aqui. Que legal. Que bom. Também tô aprendendo essas tecnologias ainda. Tratamento é época de corte, métodos de fixação e qual vamos cortar. Isso aí. Vamos lá. Eu vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, se vocês já quiserem perguntar alguma coisa, quiserem contar alguma coisa, né? Hoje estamos mais devagar, né? Olá, você me perguntou técnicas de fixação. São várias as técnicas para fixar, viu? Eu tenho atualmente... Oi, Doris, que bom que você entrou, Doris. Ah, que beleza ter você aqui. Vamos fazer alguma coisa lá na sua área de festa, Doris? O que você acha? A gente tá precisando de uma cortininha lá, um pergolado. Já colocou a piscina? Os métodos de fixação que eu tenho experiência e que eu uso em obra, até o momento foram barras roscadas, tá bom? Assim, pra quem tá começando a construir... Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Pra quem tá começando a construir com bambu, eu recomendo começar com a barra roscada e com parafusos. Falta você vir aqui ver. Pois é, Doris, falta eu ir aí ver, eu tô bem curiosa mesmo. Mas olha, oi Bruna, seja bem-vinda. A Bruna faz aniversário daqui uns dias. Eu tenho uma galera de amigas em Capanema que são todas geminianas. E aí, então, eu acho que eu vou fazer uma viagem só, né? Aí visita todo mundo. E aí eu vou ir visitar a sua casa. Mas voltando aos métodos de fixação. O Alan me perguntou, eu vou explicar isso rapidinho, porque depois a gente vai mergulhar no mundo da colheita.
Quem tá começando a construir, né? Então eu digo construção, não são pergolado, não é movelaria, tá bom? Movelaria, vamos separar. Movelaria tem lá os métodos dela, mas se estamos falando de construção. Construção já vamos incluir aí uma cerca, um pergolado, um telhado, uma casa, que nem eu fiz lá o depósito de pneus, que são 2 pisos, né? Então vamos considerar isso dentro de construção. Quem tá começando a construir com bambu, eu indico começar construindo com barras roscadas e parafusos, tá? Barras roscadas de 6 ou 8 milímetros. E aí com as barras roscadas você corta, coloca uma porca, um parafuso e ajusta do tamanho que cada peça exigir. Existem outras alternativas, por exemplo, o Ibuco lá em Bali, eles utilizam clavilhas. Hoje mesmo eu estava olhando alguns trabalhos que usam trabalhos lindos, assim, como se fosse um pergolado, só com um formato todo orgânico, né? Eles usando amarração, eu achei aquilo fantástico. Só que para quem tá começando, né, que tá aprendendo ainda a manusear o bambu, entender como é que ele funciona por causa da variação de diâmetro e tudo, recomendo fortemente usar a barra roscada. E sempre próximo ao nó, tá? O nó, assim, a gente precisa entender a anatomia do bambu. Eles são fibras todas longitudinais. Boa noite pessoal que tá entrando. O bambu, eles são fibras todas em um único sentido, todas longitudinais. O que segura elas é o nó, é aquele nó. Então, assim, sempre que você for cortar a ponta da vara, precisa ficar no máximo a 10 centímetros do nó, tá bom? Porque senão ele vai rachar ali assim, ó, no estralar de dedos. E quando você vai fazer um furo e colocar esse parafuso, você faz para baixo do nó, para que o nó sirva como cinta de amarração, tá bom? Mas eu tô pensando em falar sobre isso, sobre técnicas construtivas semana que vem. E aí eu vou trazer bastante exemplos para vocês. Oi, Hilton, seja bem-vindo. Marcos, o Léo, sejam todos bem-vindos. Semana que vem, então, eu quero trazer técnicas construtivas para vocês. E aí a gente vamos falar de encaixes, de amarrações, de clavilha, de boca de peixe, bico de flauta. Enfim, a gente se aprofunda nisso. Hoje vamos falar sobre como é que a gente começa isso. E eu quis trazer isso porque muitas pessoas me perguntam isso recorrentemente, semana após semana. As pessoas vêm me perguntar como é que colhe, qual vara colher, como é que faz todo esse começo. E eu entendo que seja... Oi, Ronaldo, seja bem-vindo. Ronaldo é meu tio Ronaldo, tio Sam. Eu recomendo... Quer dizer, eu me perdi, deixa eu voltar a linha do pensamento. Quando eu fui começar a trabalhar com bambu, né, assim, eu comecei a ler muito. Eu acho que todos que começam a trabalhar com bambu fazem esse caminho, né, de ler muito, assistir vídeo no YouTube, pesquisar no Google, ver imagens, ver fotos de obras e, assim, absorver muito, né. Mas aí fica aquela pergunta assim, ok, por onde é que eu começo isso? É tudo lindo, tudo maravilhoso, eu vi que é possível, mas por onde é que eu começo isso? Aí a pessoa sai fazer um passeiozinho de carro, sai fazer uma caminhada, começa a ver começa a identificar os bambus. Pelo menos pra mim o processo foi assim, né? Você tá ali, você chega a sonhar com aquelas obras em bambu, e aí você começa a passear, você começa, olha ali uma vara de bambu, que bambu será que é? O bambu que mais chama atenção, por exemplo, é o brasileirinho, aqui, né, nessa região, Paraná, Rio Grande do Sul, eu não sei, mas essa região Santa Catarina e pra cá, tem muito o brasileirinho, que é o bambusa vulgaris, que ele é o listradinho, amarelo e verde. Ele não é um bambu endêmico, ele foi introduzido no Brasil, e se adaptou muito bem e tem bastante. Então a gente olha aquele bambu e fica pensando que lindo seria uma obra com esse bambu. E aí a gente começa a fazer isso, né, de observar. Tanto que foi por isso que eu propus, né, que vocês tirassem fotos e me marcassem. Isso não era só aquela semana, eu acho que faltou eu explicar, tá? Vocês podem a qualquer momento colocar uma foto com bambu e me marquem e coloquem lá, tem bambu pra todo lado, porque eu quero transformar isso num exercício de observação, assim, pra gente ir se familiarizando. Orlando, seja bem-vindo. E então, assim, aí você começa, né, ok, você leu um monte sobre bambu, você viu um monte de fotos de obras com bambu,
E aí você começa a caminhar, a fazer passeios e a ver que tem bambu. O teu olho começa a perceber que tem plantas, que tem bambu para todos os lados. Olha só, eu não tinha notado. Que espécie será que é? Como será que eu faço? Então, pra mim foi assim. E aí, como é que eu fixo o título da live? Tá vendo que eu preciso ainda fazer um monte de curso aqui? Deixa eu... fixar comentário. Deve ser assim, né? Desvendando o mundo do bambu. Vamos lá. Travou a net, Demerval? Já vai voltar. Calma que já volta. E a gente vai repetindo. A gente vai indo e voltando no assunto. Eu tenho que passar de marcar ainda. Ok. Vamos lá. Então, assim, aí você começa a passear, começa a ver bambu para todos os lados, mas você ainda tá no mundo da teoria, né? Por onde é que eu vou começar? Porque eu não... se você vai fazer alguma coisa caseira, né, no pátio da sua casa, alguma coisa pra você, ou até mesmo se você quer fazer algum artesanato, você já não quer partir, assim, pra construção, você quer fazer alguma coisa em casa, né? Você quer começar a experimentar, fazer uma varinha de pescar, fazer um cabideiro, fazer um varal, enfim, você quer começar... Breno, seja bem-vindo. Você quer, então, começar a colocar isso em prática, todas aquelas maravilhas que você viu, né? Então, por onde é que começa? Pra mim, isso foi um grande desafio, porque os bambus, geralmente, eles estão no mato fechado. A gente tem medo de chegar lá, a gente não tem ferramenta, a gente acha que precisa de um monte de coisa, e por onde é que começa? Então, a minha intenção nessa conversa aqui é falar pra vocês assim, ó, comecem com um pouco que vocês tiverem. Comecem do jeito mais simples, tá? Se vocês encontrarem um bambu com um diâmetro pequeno, né? Um diâmetro pequeno, eu digo assim, 6 centímetros. Isso é uma coisa assim, talvez, sabe? É um diâmetro pequeno. É menor que uma xícara, né? O Vulgaris Vitata tem em torno... o diâmetro dele fica parecendo... O brasileirinho, né? Fica parecendo com o diâmetro dessa xícara. Mas um bambu menor, façam assim... Se façam de louco, não pensa muito, sabe? Coloca uma botina, uma calça jeans grossa... passa um repelente, porque quem é da cidade é todo cheio de alergia, de inseto. Coloca um chapéu... que é um bambu tranquilo, no máximo você vai se arranhar assim, mas também não precisa ficar mosqueando, né? Você vai lá, pega um facão bem afiado, ou um serrote, até um serrote é melhor, porque você tem mais controle, né? Porque quando você vai cortar a vara do bambu, na hora que ela vai cedendo, ela tende a lascar. A mesma coisa acontece com a árvore. Quem já cortou a árvore ou já observou quando estão cortando a árvore, devem ter percebido isso, que conforme você vai cortando onde a planta está fixa, a outra parte tende a lascar. E o bambu acontece isso mais fácil por causa das fibras estarem nesse sentido longitudinal. Então, você corta com facão, corta com serrote, você pode ir com motosserra. O motosserra, por causa da brutalidade dele, em bambus de pequeno porte, ele tende a judiar mais da vara, né? Ele vai lascar um pouco mais. Então, corta com serrote, um bambu pequeno. Se for um bambu grande, daí eu recomendo você não ir sozinho. É um bambu grande, vamos dizer assim, que seja a partir do diâmetro de uma xícara para mais, né? Para mais um diâmetro maior. Então, não vá sozinho, porque aí também já vai ser um bambu que tem uma altura maior, né? Ele vai ser um bambu de mais de 10 metros de altura, de 7 metros para cima de altura. É um bambu que vai ser mais pesado, né? Então, assim, para quem tá começando, não precisa, assim, ficar muito preso a isso de esperar todos os astros se alinharem. Não precisa esperar a lua minguante, não precisa ser de madrugada, não precisa ser em época específica para quem tá começando, sabe? Vai e se provoque a ter essa experiência. Vai lá, corta e observa como é que esse material vai reagir, né? Então, se há um bambu de um porte maior, de um diâmetro de uma xícara para mais, ele vai ser mais pesado. Como você não vai ter observado nem lua e nem temporada, nada, as chances dele estar mais pesado são grandes, porque ele vai ter mais água dentro, né? Então, ele vai estar mais pesado, então não vá sozinho. Eu não fui de capacete em nenhuma das colheitas, apesar dessa ser a recomendação, tá bom? Equipamento de proteção individual, EPI,
usem ele. Se não usarem, é por sua conta e risco. Eu quase fui assassinada por um broto de Dendrocalamus asper, mas eu fui consciente que eu tava vacilando. Então não façam isso, tá bom? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Usem equipamento de proteção. E as primeiras colheitas que eu fiz de Dendrocalamus asper, eu fui assim, a gente foi assim, né? Eu fui com mais gente, fui com outros, com homens, e a gente não sabia muito bem o que estava esperando pela gente, sabe? A gente tinha visitado Toceira no dia anterior, mas não sabia muito bem o que ia acontecer, né? E a gente foi. E aí era um Dendrocalamus asper, que é um bambu de grande porte. Inclusive ele vai aparecer aqui no meu feed amanhã. E aí que a gente começou a cortar essas varas, e essas varas começaram a enroscar nos vizinhos. E quem que tira? Ninguém tira. Porque o bambu, ele tem pouca ramificação na base. Mas no meio da base para cima, a tendência é ele ter vários galhos. E esses galhos são tão fortes, que eu queria ter 1/5 da força deles. Só, já era suficiente. Os galhos dos bambus parecem de aço. Não tem, você pode puxar, não arranca, não sai do vizinho. Então, é por isso que a recomendação é que você vá com um veículo que você possa puxar, né? Seja uma caminhonete, seja um trator, ou, enfim, algum veículo, né? Que você consiga amarrar e puxar. Eu vou começar a mostrar algumas fotos pra vocês aqui, porque eu acho que é mais legal ver foto do que ficar olhando uma pessoa falando, né? Então deixa eu começar a puxar algumas coisas aqui, que eu já tô com muita coisa aqui. Vou mostrar pra vocês uma das colheitas de Dendrocalamus asper. Tá? Esse daqui é o Paulo e o Gui. E aqui, ó, a gente fez essa colheita numa época que tava brotando. Então, falando de recomendações de época de corte, é sempre falando de época ideal para colheita, tá? Assim, para preservar a moita, para preservar os bambus, o fluxo todo, é você colher na época oposta. Então, os bambus entoucerantes, que formam toceira, a tendência deles é brotar no final do ano. Mas os bambus, eles são plantas muito inteligentes, então eles se adaptam a cada região. E a tendência é que eles brotem na época com maior incidência de chuva e calor. Mas não se aplica a todos. Então, assim, é muito relativo, por isso a necessidade de observação. E por isso eu digo, vá a primeira vez do jeito que der e depois você vai observando, entendendo como é que funciona na tua região, no teu clima, esse comportamento daquela planta, né? Os alastrantes, que são aqueles que a vara nasce uma distante da outra, tendem a brotar no meio do ano. Então, por que a gente fala que o ideal é você fazer a colheita na época oposta à brotação? É que o bambu, todos os bambus, são como se fosse uma família de 4 gerações, tá? A gente tem a bisavó, a avó, a mãe e a filha. E todas as gerações anteriores estão enviando amido para esse broto, tá bom? É por isso que o broto cresce tão rápido, assim, em poucos dias ele já alcançou a sua altura final. Então, é porque ele teve essa injeção de amido, né? É que as outras varas desceram delas, enviaram para esse broto. E esse broto chega na altura final e o restante da vida dele, ele vai passar enrijecendo fibra e desenvolvendo galhos e folhas e transferindo o próprio amido para os novos brotos. É por isso também que a gente colhe varas de 4 anos, porque essa bisavó, ela já transferiu esse amido para as novas gerações e ela tem menos amido. Lembrando que o caruncho adora amido, tá? O bambu, ele é uma gramínea, é primo da aveia, do trigo, e o caruncho adora comer o bambu. Então, a gente colhe varas de 4 anos a mais para que elas tenham menos amido, porque elas já transferiram. Então, a gente colhe na época oposta para respeitar esse processo dessa toceira. Então, falando de manejo de toceira, né? Se você chega numa toceira que não foi manejada, vai te dar medo.
principalmente se é toceira, tá? Se é alastrante é um pouco mais fácil, exceto o guado, aqui tem espinhos. Mas enfim, uma toceira fechada, que nem essa que a gente chegou, aí a gente já tinha trabalhado muito. Nessa foto aí, a gente já tinha trabalhado desde as 4 da manhã. A gente tinha trabalhado muito, era uma toceira num barranco, fechada. Uma mãe super ciumenta dos seus rebentos. Então a gente já tinha trabalhado muito e a toceira ainda tava assim, ó, fechada. Então você vai chegar numa toceira fechadíssima e você vai começar a abrir, assim, você vai tirar algumas varas novas, mas você começa a abrir até você conseguir chegar no núcleo dessa toceira. Porque a toceira, ela vai colocando os brotos pro lado de fora, tá? Vocês conseguem observar aqui que tem um broto lindão aqui? E que tem essas varas do lado de fora que estão com marronzinho, assim, um aspecto mais brilhoso? São as varas novas. Então, é do lado de dentro que estão as avós e as bisavós, que são as varas que já transferiram o amido para os brotos, e elas já estão, então, aptas para serem colhidas e utilizadas tanto na construção quanto na movelaria ou em qualquer outro uso, tá? Lembrando que são mais de 10 mil usos para o bambu e aqui eu me concentro a falar dele aplicado na arquitetura, porque senão, assim, fica uma sopa, né? Então, eu vou... Tá, Kelly, você tá falando que tem que ser varas de 4 anos, mas como é que eu identifico essas varas de 4 anos? Se eu tô chegando na toceira agora, eu vou ter que esperar 4 anos para colher e marcar as varas? Não. A natureza, ela é muito sábia. Ela é muito... Eu já quase falei um palavrão aqui, mas a natureza, ela é fantástica. Então, eu vou procurar aqui uma foto de uma vara com os líquens, porque são os líquens que indicam o tanto de tempo que essa vara tá no mato. Gente, eu tô falando isso pra vocês e eu, assim, tô enfatizando, porque quando eu comecei a trabalhar com bambu, foi muito difícil aprender isso, sabe? Foi muito difícil encontrar explicação, foi muito difícil aprender. Então, eu penso que é pra quem tá chegando ainda, tenha a facilidade de aprender sobre isso sem precisar quebrar tanta cabeça como eu quebrei, tá? Os líquens são umas manchinhas brancas que vão se depositando na vara. Quem tá chegando agora, eu já postei esses dias no meu feed uma vara madura, como ela fica. Então, assim, a vara, quando ela tá novinha, ela tende a ter uma cor mais viva, um verde mais vivo. E uma vara que já tá há mais tempo na mata, ela fica um pouco mais opaca, o verde um pouquinho mais opaco. Não tô com ele aqui, mas enfim, deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Não estou com a foto desse daqui agora. Aqui está. Vejam só, essa daqui é uma vara madura, tá? É uma vara que já tá aí há mais de 4 anos no mato. É uma vara com bastante manchinha. Tá vendo essas manchinhas brancas? E como a vara ficou um verde um pouco mais empalidecido? É porque o bambu, ele libera uma espécie de gordurinha, assim, sabe? Quem é bambuzeiro que tá aqui e quiser ir dando... Tadinha das avós, diz o Wilton. Não, Hilton ou Wilton? As avós, elas ficam felizes de serem retiradas, porque elas já cumpriram o papel, a missão geracional delas. Elas alimentaram a sua descendência, e a retirada delas da toceira é muito bom para a toceira, porque areja, sabe? Libera a toceira e as próximas varas vão conseguir se desenvolver melhor. Tá? Porque como é uma planta só, nutrindo várias varas, quando você retira uma avó que já cumpriu o tempo, a missão dela, a energia que seria para continuar alimentando essa avó vai para os brotos, vai para as outras varas, vai para as mães. Quer dizer, você tem que colher as bisavós, tá? As avós você deixa ainda. Mas quando você retira as bisavós, a energia que era usada para sustentar essas bisavós vai ser enviada para as avós, para as mães e para as filhas. Então, assim, faz muito bem para a toceira. Mais ainda, se quando você fizer a colheita, você deixar toda essa folha da copa, se você
cortar e deixar ao redor da moita, porque aí vira matéria orgânica, tá? Então, assim, só pra descontrair. Claro, fantástico. Então, assim, é assim que a gente identifica uma vara madura. Num bambu gigante, num bambu grande, de grande porte, é mais fácil identificar uma vara madura do que num bambu de pequeno porte. Eu não sei dizer o porquê daí, mas eu senti uma dificuldade maior em identificar, por exemplo, um tudóide, que é um bambu de pequeno porte, de identificar quando ele estava maduro. Mas eu tenho aqui, ó. Ah, inclusive eu vi que a Duda tava por aí, ó. Esse daqui, ó, é uma foto linda que eu recebi de uma amiga num bambuzal de Bambusa vulgaris vitata, tá? É o conhecido brasileirinho ou bambu imperial. E eu já vou frustrar vocês que não dá pra conservar essa cor, tá bom? A gente bem que queria conservar essa cor depois que ele secasse, mas a gente não consegue. Essa cor se mantém na vara, esse verde, esse amarelo, porque ela tá viva e tá acontecendo transferência de informação da base para a copa constantemente, é por isso essa coloração. Mas no momento que você corta e que ela para de ter essa transferência, ela vai ficar o amarelinho que a gente conhece, o normal. Eu achava que tinha que tirar essa matéria orgânica. Não, Alan, não tem que tirar a matéria orgânica. Quando você corta o bambu, por favor, o que sobrar, o excedente, picoteia bem e forra ao redor, tá bom? Essas folhas, elas vão se transformar de novo em nitrogênio, em fósforo, em potássio e outros micro minerais, vão se torna alimento para a planta de novo. Isso não é só com bambu, não, é com todas as plantas. Todas as plantas, quando elas se decompõem, elas se transformam. Isso que eu acho fantástico da natureza, né? A natureza, ela é tá, vem a gente, ser humano, aqui se achar o gás da coca, e é só o gás da coca mesmo, né? Porque não passa disso. Porque a natureza, ela é sensacional. Ela produz e ela se autoconsome de novo, ela fecha o ciclo, então é fantástico. Deixa eu escolher outra foto aqui para mostrar para vocês, porque eu queria mostrar era dos bambus pequenos, né? A dificuldade de reconhecer ó, isso daqui, ó. Aqui as pessoas chamam de taquara, tá bom? É um Bambusa tuldoides. Na verdade, existe o Bambusa tulda, existe assim uma gama gigante de bambusas, tá bom? A gente tem o Dendrocalamus, e aí dentro do Dendrocalamus a gente tem vários outros, né? Que são bambus de grande porte. E aí a gente tem os filostaques, e dentro dos filostaques a gente tem vários outros, dentre eles a cana da Índia, que é o nome popular, e a gente tem os bambusas. Então o que eu mostrei ali da foto amarela é um bambusa, só que é o Bambusa vulgaris. Esse que eu estou mostrando agora é um bambusa, só que é o Bambusa tuldoides. E esse tuldoides, ele forma toceiras lindíssimas, gigantes, de 5, 6, 10 metros de diâmetro a toceira. Aqui nessa região, Paraná, aqui, fronteira com o Paraguai, eu vi toceiras gigantescas. Eu fiquei só imaginando uma toceira dessa, bem manejada. Imagina uma toceira de 10 metros de diâmetro, que é uma coisa assim, ó, monumental. Você entrar limpando ela e fazer uma ferradura, imagina ali no centro. Você vai ter um centro para fazer um piquenique, para fazer um acampamento, uma cerimônia. Vai ficar coisa linda. Então, assim, esse bambu aqui, ó, se você pega uma toceira que não foi manejada, você vai ter que entrar com fé e força, assim, com vontade, porque vai ter vara velha pendurada, vai ter rato, vai ter cobra, vai ter aranha. É por isso que eu falo, usem equipamento de proteção, tá bom? Botina, calça grossa. Se você tá indo a primeira vez nessa toceira, usa uma proteção maior nas pernas, porque uma toceira sem manejo, ela é abrigo para muitos animais, principalmente ratos, cobras, aranhas, escorpiões, tá bom? O Paulo, Gui e eu, a gente tomou algum susto em toceira de Dendrocalamus asper quando a gente começou a manutenção. Sai umas coisas bem impressionantes lá de dentro. Então, assim, não precisa ter medo. Eu tô contando isso não é pra vocês deixarem de ir, mas é pra vocês irem conscientes
e irem com cautela, com o equipamento adequado, tá bom? Usem luva, isso eu esqueci de citar. Usem luva, tá bom? Porque lasca, tem galhos, vocês vão fazer força, não vão com a mão no limpo, então usem luvas grossas, tá? Vai com luvinha de pano de inverno também, né? Por favor, vai com uma luva decente, uma luva grossa, pra vocês poderem pegar sem medo o bambu. E também o Dendrocalamus asper, outro detalhe, tá? Eu sempre, quando eu vou pro mato, eu uso camisa por proteção, por bichinho, às vezes tem ortiga no meio do caminho, então eu sempre uso isso. Mas quem foi comigo pra colheita e não foi prevenido com camisa, né? Não precisa. Se lascou, porque o Dendrocalamus asper tem uma penugenzinha que coça mais que pó de mico e leva muito tempo pra sair da pele, cola nos lugares. E ele é por isso o nome dele, Dendrocalamus asper, áspero. Ele tem na base dele, ali no primeiro 1,5 metro, ele tem essa, como se fosse um lanugo de bebê, uma penugenzinha assim, sabe? Que nem os pelinhos do braço da gente. Ele tem esses pelinhos na base que se soltam quando você tá manuseando e dão muita coceira. Então, quando vocês forem pro mato colher bambu, se cubram o máximo possível, principalmente na primeira entrada da toceira, porque terão esses bichos, né, esses animais. Vai ter aranha, vai ter rato, vai ter cobra. Onde tem rato, tem cobra. Então, se previnam. Depois que a toceira tá bem manejada, a vida é outra. E eu recomendo fortemente vocês fazerem isso, tá? Se vocês moram no sítio ou frequentam algum sítio que tem bambu, mesmo que vocês não queiram usar o bambu naquele momento, se permitam essa experiência. Vão lá, façam o manejo daquela toceira, tá? Deixem essa matéria orgânica ao redor, que vai ajudar na adubação, e vejam o milagre acontecendo, tá bom? O mercado do bambu é um mercado em expansão, tá bom? O Brasil ainda tá muito atrasado com isso, principalmente a gente aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente ainda tá muito devagar nesse caminho, mas o futuro é dos biomateriais, tá bom? O material que não se regenera, que não se reinventa, é um material que vai cair em desuso ou que vai ficar muito caro. Então, assim, quem tem chácara, quem tem acesso à chácara, quem tem chácara do amigo, chácara do tio, chácara do avô, uma toceira de bambu não ocupa muito espaço, tá bom? Se preparem, porque daqui a 4 a 5 anos o cenário de consumo de produtos de bambu será outro. Então, assim, tô dando aqui um spoiler pra vocês, tá bom? Cola na mãe que a mamãe tá sabendo. Plantem bambu, manejem suas toceiras e se preparem. Não querem usar agora, mas em algum momento vocês vão ter material pronto para usar. Se vocês não querem usar, alguém vai identificar e vai querer usar. Ainda mais se a toceira de vocês estiver manejada, as pessoas vão querer. Eu tenho feito esse mapeamento, onde tem toceira de bambu, conversado com proprietários para poder usar. E aí eu pergunto, viu, será que eu poderia cortar, né? Até recentemente aconteceu isso no guadual. Falei assim, viu, será que eu posso fazer a manutenção aí do seu guadual e retirar as varas maduras? E aí a pessoa falou assim, quanto é que você vai me pagar? Eu falei, nada. O investimento que eu preciso fazer inicialmente para fazer essa manutenção não me permite te pagar essas varas. Não tem como. Mas, se você me entregá-las cortadas, aí a conversa é outra. Então, assim, é um mercado de expansão. Eu digo pra vocês que eu, ultimamente, tenho feito muito orçamento de bambu. Muito, assim, perguntado para vários fornecedores, preço, frete, qualidade, diâmetro, pó, assim, tudo. E tá tudo longe daqui. Tá tudo longe, ninguém tem. Então, assim, isso já existe essa demanda, tá bom? Então, isso não exige muito, vocês não precisam abandonar as suas atividades recorrentes, mas se vocês têm acesso a um lugar como esse, se preparem, o futuro tá logo aí, o futuro tá a um passo. Deixa eu ver se eu mostro mais fotos pra vocês. Ah, Adri, seja bem-vinda, eu vi que você entrou ali, eu tava no meio do assunto, esqueci de cumprimentar, mas seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Ó, esse daqui é um bambu alastrante, eu só queria mostrar pra vocês a diferença, tá bom? Das raízes dele.
Então, ele tá vendo esses tipo raízes pendendo para baixo? São as raízes, são rizomas que eles vão longe, eles caminham longe para botar as varas dele. Esse daqui é uma planta de moçô, se eu não estiver enganada, ou Philostachys edulis, que tava aí no ranking 4 ou 5 ou 6, uma coisa assim, eu não tenho certeza agora, mas tá aí, é um bambu sensacional. Até essa semana me perguntaram por que as pessoas preferem um moçô e não um gigante, né? O moçô, ele tem como característica ser mais retilíneo, ele é mais retinho, né? Então é mais fácil de trabalhar com ele. Esse aqui, ó, é daquela toceira que eu mostrei a foto antes, né? Que eu tava com os meninos. É de quando a gente chegou nessa toceira. Olha a situação que ela tava. E assim, uma toceira de bambu que não recebe manutenção, é engraçado porque parece que um broto sai em cima do outro. É uma loucura. Nessa toceira aqui, a gente cortou uma vara que a ponta dela tinha formato de ferrão de escorpião, pra você ter uma ideia. Assim, tava entortadíssima. Porque quando o bambu tá crescendo, o broto tá emergindo, ele ainda tá muito plástico. Tem lugares, inclusive, que eu acho interessante, eu quero testar fazer, que eles, no momento que o broto tá saindo, eles informam o broto, colocam o broto numa forma quadrada, e aí se transforma numa vara quadrada, e eu já vi essas varas sendo usadas em projetos aí de Bali, em outros lugares, e realmente fica muito bonito, né? Quem já assistiu o Globo Rural deve ter visto as melancias quadradas, né? Fazem mais ou menos o mesmo processo aí com o bambu. Então essa toceira aqui, ela tava completamente sem manejo, e não estava expressando o máximo potencial dela. E esse daqui, o dono, foi muito gentil. Eu lembro com muito carinho desse pessoal aqui, porque eles permitiram que a gente entrasse e trabalhasse, e a gente fez umas 5 colheitas. E não colheu nem metade das varas que tinha, mas deu de fato muito trabalho. Um dos meus funcionários torceu o pé, levou em torno de 2 meses para recuperar, e nem sei se recuperou 100%, porque era um barranco. Então, assim, vai muito confiante e se estrepa. Tem que ir com cuidado, principalmente em bambus de grande porte. Por isso que eu recomendo vocês começarem com bambus de pequeno porte, porque aí vocês têm mais controle da situação, sabe? Vocês conseguem escapar mais rápido, enfim, e é uma experiência gostosa, sabe? Estar ali numa toceira de bambu é uma energia fantástica, é uma sensação muito gostosa, é um vento, é um barulhinho das folhas, é de fato muito gostoso. Esse daqui, ó, é do Biochalé, na construção que eles fizeram, e eles fizeram uma colheita em família, foi muito bonito, e aí tava com o tratorzinho deles buscando, e fantástico. Esse aí é um Dendrocalamus, é um bambu gigante, o Dendrocalamus asper. Deixa eu ver, fizeram pergunta ali, eu já vou dar uma olhadinha. Gente, vão perguntando, porque eu embalei aqui, né? Tô empolgada aqui na conversação, vocês vão perguntando. Ó, esse daqui foi a primeira obra que eu fiz com bambu, né? Eu tenho um carinho muito especial, uma lembrança muito, muito especial desse lugar, porque eu tava gestante da minha caçula, e eu, antes de pegar no sono, eu vi essa caixinha de areia. E aí a gente foi pro meio do mato e colheu de qualquer jeito. Então aí que tá, essa foi a primeira experiência com o bambu. A gente catou uma motosserra, um facão, foi pro meio do mato, cortou qualquer coisa, cortou do jeito que dava, trouxe o que tinha e fez como entendia. Então assim, os encaixes ali foram picoteados com facão, puxado arame. O bambu foi colocado a vara de ponta cabeça, não foi esperado secar, não foi imunizado. E mesmo assim, foi uma caixinha de areia que ela aguentou aí seus 2 anos, e quando a gente desmanchou, ela ainda aguentava mais. Então eu acho que essa caixinha aguentava fácil 10 anos antes de cair. E foi a primeira experiência. E foi o ato de fazer essa caixinha sem muita preocupação que possibilitou a gente, que possibilitou tomar posse disso, né? Se sentir apto a trabalhar com isso e querer mais. Então foi bem instigante fazer essa casinha. Então me perguntaram tratamento e época de corte. Tratamento. O tratamento, tá bom? Tem várias pesquisas acontecendo em relação ao tratamento. Tem muitas pesquisas de produtos
acontecendo? A gente tem os métodos vernaculares, tá bom? Que colhem na lua minguante, que colhem antes do sol nascer, que deixam o mato, cortam na lua minguante antes do sol nascer e deixam a vara secando no mato, de pé, assim, do lado da touceira. Ou que colhem na lua minguante antes do sol nascer e levam pro rio, deixam lá um tempo no rio. Ou que deixam no açude. O Leandro mesmo tá fazendo, do Sítio Manduri, tá fazendo alguns testes assim. No Vietnã, algumas pessoas deixam ele debaixo do banhado, assim, onde tem argila, deixam algum tempo ali até eu não sei que processo direito acontece ali. Algumas pessoas deixam em cima do fogão a lenha, que vai pegando aquele... A gente chamava de... Como é que é? Meu Deus, aquela geladeira... Picomã. Então, assim, enche as varas com esse picomã e meio que essa fumaça ali supostamente imuniza a vara. Outras pessoas queimam, eu já vi pessoas falando de gasolina, mas esses são considerados métodos vernaculares, métodos populares que não têm garantia, tá bom? A nível internacional, mundial, estão acontecendo muitas pesquisas em busca do produto ideal para imunização. Nós já lançamos mão do sal de bórax, tá bom? Sal de bórax ou também o octoborato, que também é um sal de bórax, que é um fertilizante, é um sal que você deixa esse bambu em imersão, ou tem outros métodos que eu já vou citar, e ele altera o sabor do amido. O amido fica doce, né, pro caruncho, então esse sal salga esse amido, não é mais gostoso pro caruncho, então o caruncho não vai comer. Então, se não come o bambu fica na sua estrutura, na sua rigidez natural, conservado. Mas também nós usamos o sulfato, se eu não estiver falando besteira, porque eu sempre confundo esse nome, mas é alguma coisa de cobre, tá? Porque em regiões onde é muito chuvoso e dá mofo, ele então é um produto que a gente usa para que não mofe tão rápido e tão fácil a vara. Então, falando desse produto, tá bom? Consideramos que existe um leque sendo pesquisado, mas especificamente o que eu uso para imunização são esses dois. E aí dentro desses dois ainda tem vários jeitos de você usar. Uma das maneiras é por imersão em tanque, aí a temperatura ambiente, temperatura natural, você deixa 5 dias, 5, 6 dias. Ou imersão, também imersão em tanque, só que você aquece. Se você conseguir chegar a 80 graus Celsius, você pode ferver isso só por 5 horas e aí você retira essa vara. Também fazem autoclave, também fazem por cozimento, Filostax aurea, eles fazem por cozimento, né? Você também pode fazer por transferência de seiva, ou você faz pequenos furos em cada entrenó, injeta esse produto dentro e depois você retira. E também um que eu recentemente descobri, que é de uma ponta, você vem rompendo todos os nós, deixa só o último nó e você enche essa vara, né, como se você fizesse um potão, e enche com essa mistura, com esse produto. E aí você deixa um tempo pra fazer essa troca. Então, esse é o tratamento mais seguro no momento. Daqui uns dias eu vou trazer um novo tratamento para vocês, 2 novos produtos que estão me falando nos bastidores, tem 2 pessoas me contando de produtos novos, mas que eu quero entender um pouco melhor antes de trazer aqui para poder compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar o que foi o meu tanque, né, o primeiro tanque, e foi um tanque feito com tambores soldados, mas você pode começar de uma maneira... Esse aqui é um tanque de imunização, mas também tem um outro jeito, que é você fazer um buraco no chão. Você faz um buraco no chão, coloca uma lona dentro e faz ali, você só precisa proteger... esse aqui é no açude, lá no Sítio Manduri, tem umas varas boiando ali no açude. É um teste que o Leandro tá fazendo, que aí ele deixa fermentar, né? Assim, como tem amido, ele deixa meio que fermentar esse amido para não ser mais palatável. E depois ele usa para construção, mas isso é um método vernacular, que o Leandro usa isso nas obras dele, tá? Não é um método que eu vou usar porque eu faço para outros. Então, se você vai fazer para você isso, você tem essa liberdade de testar. Inclusive, o Leandro também estava testando com sal de cozinha. Interessante.
Ele tinha uma obra lá de alguns anos, que não tinha carucha ainda, mas é isso, ele fez pra ele, tá bom? Então, assim, se você vai construir pra outra pessoa, ou como eu, que faço para outras pessoas maiormente, né? Eu vou pelo que está comprovado, porque eu preciso dessa garantia. Mas no momento que eu for fazer pra mim, eu fiz um balanço que eu nem imunizei, né? Eu cortei, construí lá e tá lá, já tem seus 3 anos, tá lá inteiraço, coisa mais linda. Mas pros outros não, pros outros eu preciso garantir que aquilo não vai aguentar. Deixa eu procurar outra foto aqui que eu queria mostrar pra vocês do tanque, né? Do tanque no chão. Aqui, ó. Esse daqui foi num curso em Chapecó que eu fiz. E esse daqui é um bambu do Dendrocalamus asper, é um bambu gigante. E foi feito assim, essa cova no chão, forrado com essa lona e deixado em imersão essas varas ali dentro, tá bom? Eu achei um pouco difícil o manuseio ao redor, porque era um lugar tipo barranco. Mas também era a minha primeira vez que eu tava, assim, tendo contato com isso, então não conta como referência, porque primeira vez sempre é difícil, né? Mas é interessante, é uma alternativa fácil, rápida, né? Você fazer um buraco no chão, colocar essas varas dentro. Esse aqui, quando eu tinha meu barracão em Capanema, eu tinha feito esse caixote. Eu cheguei a forrar ele, enchi de água, só que naquela época fiquei sem a verba para poder colocar os produtos ali dentro, porque era um tanque de 3.000 litros, precisava de bastante produto. E ficou, mas assim, uma alternativa é você fazer um caixote de madeira no lugar coberto, forrar com lona, produto dentro e fazer a imunização ali dentro. Essa é uma alternativa. Deixa eu mostrar outra foto aqui. Esse aqui é lá de Chapecó ainda, do tanque no chão, né? Então, assim, quando vai fazer por imersão, você precisa furar todos os entrenós para que o líquido entre, tá? Então, assim, o que a gente fez? A gente pegou uma broca e soldou ela na ponta de um outro vergalhão, colocou na furadeira e foi... atravessou a vara e colocou ela ali e esperou esse ar ir saindo, né? E depois você coloca uns pesos em cima, que é pra garantir que essa vara fique mergulhada, para que ela possa fazer essa... e tempo, né? Isso é importante destacar. Colheu, tem que imunizar, tá bom? Máximo, você pode esperar máximo 5 dias, assim, quiser fazer em 2 remessas. Mas depois disso, a vara começa a secar, não é mais garantia de que a imunização vai funcionar. Então, assim, recomendação, corta e imuniza, que é mais garantido. Ó, esse aqui é o sal de bora, que são 100 quilos. Que tem que furar os nós? Isso, tem que furar os nós. Você precisa fazer mais de um furo também, faça uns 2, 3 furos, porque conforme essa vara for entrando, o líquido for entrando, o ar precisa sair. Então, você precisa sim furar os nós, tá bom? Deixa eu mostrar outra foto aqui pra vocês. Gente, eu tô falando que nem um papagaio. Vão falando, vão perguntando. Porque senão, a gente tem mais 10 minutos aqui, eu me empolguei. Eu sempre antes da live, eu sempre penso, meu Deus, será que eu vou ter assunto? E daí eu me perco aqui falando um monte de coisa e o tempo passa. Aqui, ó, essa daqui é uma foto da primeira colheita. Tá? Da primeira colheita, A gente foi de madrugada, de uma toceira fechada e que a vara não podia cair do outro lado porque tinha roça de soja. E do outro lado, do lado oposto, era um matagal e todas as varas enroscaram e foi um Deus nos acuda. Era corda pendurada, era nós 3. Não, minta, essa não foi da primeira colheita porque o Guilherme já tava. Na primeira colheita o Guilherme não tava. Essa foi na segunda colheita, mas não foi muito diferente, porque a primeira colheita foi numa toceira e a segunda colheita foi em outra toceira e esse foi o cenário. Tava escuro, era barranco, toceira fechada. Então, assim, se você vai começar a manusear uma toceira, vai de dia, faz o manejo de dia, que você tá vendo tudo direitinho, tá bom? Limpa. E depois, se você quiser colher de madrugada, que de fato é melhor, é mais fresco. E não só por ser mais fresco, é o momento que toda a seiva desceu para as raízes, assim, é como se as varas estivessem dormindo e o néctar, né, a essência do bambu estivesse na sua base e ela não começou o processo de fotossíntese ainda, sabe? Porque o sol não saiu ainda. Então é por isso que é recomendado colher de madrugada. Mas na primeira vez que você for colher, não vai de madrugada não, vai de dia. Faz o manejo da toceira bem bonitinho, tá bom? Faz a ferradura, tira todas as varas velhas, deixa só as varas que te interessam.
conhece bem o território, elimina o máximo possível os perigos, e quando você for colher a vara que você vai usar, daí sim, daí eu realmente recomendo você ir de madrugada, de preferência na lua minguante, porque na lua minguante também acontece isso da seiva, né? Tá lá embaixo, na raiz. Então, assim, você preserva mais a tua planta e você vai ter varas com menos seiva, com menos amido, assim, tudo intensificado, né? Fica melhor. Mas faz a manutenção de dia e na hora da colheita, vai lá antes do sol sair, corta as tuas varas, todas bonitinhas, e deixa para tirar elas da toceira, puxa com o trator, judia as costas não, pega um trator, puxa e tira elas lá de dentro e carrega, mas deixa a ponta das varas, os galhos, as folhas, picoteia eles o melhor possível, forra ao redor, que no próximo ano você vai ter uma colheita muito satisfatória de novo, tá bom? Que daqui 5 anos essa toceira vai ser uma toceira revigorada, porque aí ela já passou toda essa geração de manejo, né? Todas as 4 gerações de manejo, então você vai ter uma toceira, os que estão entrando agora, bem-vindos, tá bom? Você vai ter uma toceira arejada, manejada, adubada, revigorada. E a questão dos meses que não tem E. Isso também é conhecimento. Então, Hilton, isso também é conhecimento popular. Os meses que não tem E. As pessoas recomendam isso, mas isso na verdade provavelmente, tá bom? Eles estão se referindo à colheita de guádua, porque a brotação do guádua acontece oposto a essa temporada dos meses sem E, tá bom? Se eu não me engano, deixa eu ver quando que aconteceu a brotação de guádua. Não tenho certeza agora, viu? Mas assim, ó, é mais por isso a indicação de colher em meses que não tem E, é por causa da brotação, tá bom? Mas isso depende de bambu para bambu, vai depender de você conhecer e você colher no mês, porque os bambus, é bom enfatizar isso, os bambus, eles têm uma temporada no ano de brotação. Eles não brotam e nascem o tempo todo. Eles têm uma temporada. E eles vão procurar a temporada que mais favorece o crescimento deles, tá bom? Para cada espécie de bambu. A gente tem basicamente o entolcerante, o semi-entolcerante e o alastrante. Cada um tem a sua preferência de época de brotação e eles se adaptam a cada região e seu clima, tá bom? Então, a gente tem os alastrantes que brotam no meio do ano. Aí, tanto que o Dia Mundial do Bambu aí é em homenagem ao início de brotação do bambu mussó. E fim do ano, em dezembro, janeiro, a gente tem a brotação do Dendrocalamus, por exemplo, né? Tudóide, eu coloquei um vídeo essa semana aqui nos stories de uma toceira de tudóide, que ela tá em plena brotação, então não é uma época boa para cortar, porque você pode danificar os brotos e porque as varas mães, avós e bisavós estão em plena transferência de amido para os novos brotos. Então, deixa essa nova geração se desenvolver e daqui 6 meses é época boa para colher os tudóides, tá bom? É a época ideal para você lá colher os tudóides. E também outra observação em relação à época, por que não colher nessa época de brotação? Não é só por causa dos brotos, é porque também é perigoso, principalmente os bambus de grande porte. E aí eu vou contar um caso pessoal. Tava nessa colheita do Dendrocalamus asper, até vou puxar uma foto aqui para ficar mais fácil. Eu tava nessa colheita de Dendrocalamus asper. Até vou deixar essa foto aqui, eu gosto dessa foto com os bebezinhos asper. Essa foto eu tirei no fim de ano, tá? Era um dezembro, janeiro, então é época de brotação de Dendrocalamus asper. E como eles crescem muito rápido, tá? Eles têm essa explosão de crescimento. Nessa época de brotação, eles crescem muito rápido. As varas ainda estão molengas. Então, você vai ter uma vara lá de 20 metros de altura, mas que ela tá molenga. Aí você começa a fazer a colheita, uma vara grande bate nela, ela quebra e cai. Comigo aconteceu isso, tá bom? De uma toceira tombou na outra vara, e eu tava olhando pra toceira que tava sendo cortada, e foram os meninos que estavam lá na toceira que viram isso acontecendo. Eu só senti que foi mais de 1 metro da ponta de um broto, extremamente pesado, porque ele é meio que quase, ele tá molenga, mas assim, muito pesado. 1 metro caindo do meu lado. Eu só senti o vento passando do meu lado. Então, se ele tivesse caído 10 centímetros pro lado, eu não ia estar aqui de repente. Então,
não colher em época de brotação é para preservar a toceira, mas também para se autopreservar, porque é perigoso, tá bom? Deixa eu dar mais uma verificada aqui, se eu tenho mais alguma foto que eu queria mostrar pra vocês de colheita. Ó, esse aqui é um tudóide, aqui é a Helena. Olha como é fechado. Olha como essa toceira tá fechada, entende? Então, essa aqui é uma toceira que precisa demais de um manejo, precisa demais. E de um manejo, assim, de dois e três, e que um deles cante bastante, e com tererê bem preparado, ferramenta bem afiada, pra limpar essa toceira. Essa toceira, depois de manejada, fica a coisa mais linda. Vocês precisam ver. O Leandro, lá no sítio dele, ele tem muitas toceiras manejadas. E daí é a coisa mais linda, sabe? Assim, porque você tem acesso, você consegue lidar com elas. Ó, isso aqui é parte de uma das colheitas. Aqui é uma colheita de tudóide, ainda tava amanhecendo o dia. A gente foi colher cedo. Só que também, esse é um dos erros que a gente cometeu. Ir numa toceira que não foi manejada e começar a colheita de madrugada. É perigoso, não façam isso. Então, assim, façam o manejo durante o dia e depois vocês vão lá colher. Deixa eu mostrar aqui. Imagina você ir fazer de madrugada a colheita de um bambu desse, que tem um espinho desse, sabe? Então, o guádua, falando de manejo de guádua, você tem que ir durante o dia e cortar esses galhos e fazer um montinho com esses espinhos, né? E tirar tudo isso, porque se você vai antes do sol amanhecer, né? Antes do sol nascer, você vai num lugar desse e não fez o manejo, você se machuca. O meu pai, muito apuradinho, tá por aí, pai? Muito apuradinho, foi entrar, um espinho entrou no braço dele. Assim, fez um corte grande, outro quase atravessou a botina. E ele tava com uma botina grossa. Então, fazer manejo durante o dia e colher antes do sol nascer para você preservar a toceira, ter uma vara com menos amido, ter uma vara com menos água dentro. Então, assim, são coisas que facilitam, são macetes, né? Outra pergunta, qual bambu cortar? Então, em relação a qual bambu cortar, tem que ser vara madura, tá bom? Todos os bambus são ótimos, todos os bambus são maravilhosos, mas aqui eu vou sempre focar nos bambus mais adequados para a construção. Então, o bambu que você vai cortar para a construção tem que ser um bambu maduro com a presença dos líquens. Ele precisa ter esses líquens para você cortar, seja de pequeno porte, seja de grande porte. A outra pergunta aqui, que me perguntaram, acontece muito do bambu lascar na hora do corte? Se você cortar de qualquer jeito, sim, tá? Tem que ir com calma. Assim, as primeiras varas você vai cortar, vai sentir como isso se comporta, como o toque, o embalo, né, daquela vara. Mas inicialmente você vai lascar bastante vara, principalmente esses bambus de grande porte, que você começa a cortar e a vara começa a macetar o corte, e aí ela começa a pender, e aí você tá ali com a motosserra tentando tirar aquele motosserra, e aí quando você vai do outro lado, ela já lasca. Por isso que você não pode ir sozinho. Outro macete de colheita de bambu gigante, anotem essa. Macete para colheita de bambu gigante. Escolhe a vara que você vai cortar, amarra ela nas vizinhas, e aí você corta a base, e depois você vem puxando a ponta, tá bom? 2 amarrações então na vara. Você amarra a ponta e deixa uma corda solta, e você amarra o meio dela nas vizinhas, de maneira a você ir soltando ela, tá bom? Porque aí depois, conforme você vai soltando ela, a outra ponta você vai guiando pro lado que vai cair, tá bom, gente? A gente sofreu muito pra começar a fazer isso, mas depois rendeu bem mais. Onde você compra os produtos para o tratamento? É difícil achar onde tem produto para tratamento, né? Atualmente eu consegui um fornecedor de octoborato, e se alguém quiser pode me procurar que eu forneço, tá bom? Então eu comecei a fornecer porque é muito difícil. Então é um produto que vem do Peru e eu tenho ele à disposição de vocês. Até as fotos que eu mandei ali do Incabora eu tava mandando para um cliente 100 quilos de octoborato, e o preço tá legal. Então, assim, o octoborato eu forneço,
e o sulfato de cobre vocês encontram aí em casas de agricultura com facilidade. E essa ferradura é feita no centro da moita? Isso, Hilton. A ferradura você vai, assim, a toceira tá fechada. Você entra, vai numa reta, entrou, chegou no meio, limpa no meio pra fora. Falando é mais fácil do que fazer, tá? Mas você entra e abre do centro pra fora. No centro, a tendência é que tem muitas varas finas e que você não vai usar. Falando de uma toceira sem manejo. No centro terão varas finas, varas quebradas, varas que já não têm mais utilidade para construção. Mas você entra, faz o manejo e tira todas as varas que estão velhas demais, você retira elas e descarta. Descarta sim, não é descartar, você picoteia elas e deixa elas se transformarem em matéria orgânica para a moita. Mas aí você vai retirar todas essas que não servem e depois você faz a colheita das varas boas. Então essas varas velhas não tem problema, se lasca, se enrosca, se... O importante é que você elimine elas dali para poder arejar, tá bom? Lembrando sempre que, até deixa eu ver se eu rolem depois o feed que tem ali o corte bem bonitinho. Não deixem acumular água na vara, tá bom? Pode formar alguma doença para a planta, mas também forma mosquito, fica ruim, depois você vai pisar, você machuca o pé. Cortem o mais rente possível do chão e rente ao nó para não ficar acumulando nada. Se não tiver como cortar rente ao nó, faz uma fenda para essa água escorrer. Então, Olga, na sua cidade você não acha? Me chama, Olga. Eu consigo o produto para você, tá bom? A gente envia para qualquer lado, tá bom? Aí vai depender do que a transportadora vai te cobrar de frete, mas a gente envia para todo canto o produto. Gente, falei, né? Às vezes eu falo mais que papagaio de pirata. Tem vezes que fico muda calada e às vezes que falo mais que papagaio de pirata. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu quero saber o que vocês estão achando. Porque eu fui falando. Isso que eu disse ainda que ia ser uma conversa aberta, né? Mas quem falou aqui fui eu. Eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês querem pontuar, se vocês não entenderam, a gente volta e repete. Aproveita. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, Bamboo Foundation. Gente, tem uns que estão entrando aqui que não tem o nome da pessoa, né? Eu vi que entrou aqui o... Cadê? Que entrou aqui agora há pouco, o Augusto. O Augusto, eu tava olhando o trabalho dele hoje. Augusto, parabéns. Que trabalho bonito pra caramba. Sensacional. Admiração pelo seu trabalho. E uma honra ter você por aqui. Pose para o print. Ah, vai ter print? Então vamos lá. Gente, assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O intuito aqui dessas lives é trocar conhecimento, tá bom? É trocar, é compartilhar, é facilitar as informações que eu tive tanta dificuldade de encontrar, tá bom? Porque eu quero que o maior número de pessoas possível conheçam essa planta, se familiarizem e vejam que não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Que criem amor por essa planta e por esse material. Então, se vocês puderem me ajudar com a divulgação, eu fico muito feliz e é por isso que a Mari tá pedindo aí uma pose pro print, que eu quero pedir para vocês, então, comentarem, compartilharem, postarem, pra gente continuar fazendo, né? Porque, afinal, eu não tô recebendo para fazer isso, meu pagamento é a interação de vocês, é ter vocês aqui. Então, quanto mais gente tiver, mais incentivado a gente se sente a continuar com o trabalho, certo? Então, eu vou fazer uma pose e vou... Pode ser assim, Mari? Ou eu tenho que tirar a foto do fundo? A próxima live. Gente, ainda tá em aberto o tema da próxima live. Eu vou deixar uma caixinha. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Eu vou deixar uma caixinha aqui nos stories logo depois da live, se vocês quiserem deixar alguma sugestão do tema para a próxima live, tá bom? Que aí a gente traz esse tema. Diferença, vamos lá, tem uma pergunta da Lan aqui. Diferença entre cana da Índia e bambusa tuldoides, além de uma ser alastrante e outra entoucerante. Além de uma ser alastrante e outra entoucerante, porte, tá bom? O bambusa tuldoides, ele chega a ter um diâmetro, numa região bem nutrida, ele chega a ter um diâmetro aí de 10 centímetros, tá? E o Filostax aurea, a menos que eu esteja enganada, o máximo que ele chega aí é 6 ou 8.
e a coloração deles é muito diferente. Oi, Rosana, obrigada. Eu também te admiro, viu, gata? Que bom ter você aqui. A espessura das paredes e o Filostax aurea, ele também é mais retilíneo. Como ele é alastrante, ele dá varas mais retas. E o Bambusa tuldoides, por ele ser toceira e ter essa competição ali, né, por um nascer do lado do outro, são varas mais cônicas. E existem outras características de distância de nó, que eu não vou saber te citar agora, assim, com certeza, tá? Mas distância dos entrenós. E o Bambusa tuldoides, ele também é um pouquinho mais tortinho, sabe? Faz mais assim, enquanto que a cana da Índia é menos acentuado isso. E também o Filostax aurea é uma das espécies comerciais mais exploradas no Brasil, assim, mais usadas, né? Movelaria, é o que é mais fácil de você comprar hoje. É difícil achar bambu para comprar, mas o que é mais fácil, menos difícil de comprar, é o Filostax aurea. É isso, gente. Mais alguma perguntinha? Deixa eu fazer a pose aqui. Aí, se vocês puderem compartilhar. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo. Vou deixar a caixinha aberta pra gente conversar, pra vocês me darem sugestões de tema. Eu tenho vários na cabeça, tá bom? Tenho várias ideias na cabeça, mas eu quero ver sobre o que vocês querem conversar, porque eu quero ter vocês aqui toda quarta-feira e eu quero ter vocês animados com o bate-papo. Tá bom, gente? Eu vou me despedindo. Eu vou deixando o meu tchau aqui pra vocês. Eu vou deixar a live disponível aqui no feed, pelo menos por mais 2 dias. E depois a gente retira e picoteia os vídeos pra ficar mais fácil, tá bom? Mas assim, quem não assistiu ainda ou quer mandar pra alguém assistir, eu vou deixar disponível aqui. E muito bom ter vocês aqui, fico muito feliz mesmo. E a gente se encontra quarta-feira que vem. Quero ter vocês por aqui, certo? Tchau, tchau, gente. Um beijo verde. E a gente se encontra quarta-feira que vem.